E o plenário do Supremo se reúne hoje novamente. Os ministros vão deliberar sobre a decisão liminar do relator, ministro Teori Zavascki, que de determinar a remessa ao STF dos procedimentos em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, que envolvam interceptação de conversas telefônicas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A consultora jurídica da TV Justiça está aqui, a Gisele Reis, no estúdio e vai explicar para a gente o caso. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Mais uma vez, boa tarde a todos. O que motivou a apresentação dessa ação na Suprema Corte? Bom, tudo começou com a decretação do sigilo, que foi, na verdade, com a decretação da interceptação telefônica, que foi determinada pelo juiz Sérgio Moro. E aí, logo em seguida, após todo o procedimento de interceptação telefônica, ele determinou o levantamento do sigilo. Então, dias após a decisão do juiz, no sentido de levantar o sigilo daquelas interceptações que tinham como objeto, o alvo era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, logo em seguida, até pelo fato de que no bojo dessas interceptações ter havido aí uma captação de conversa envolvendo a presidente da República, houve então, por parte da Advocacia Geral da União, a apresentação aqui no Supremo Tribunal Federal de uma reclamação com um pedido de liminar. Então, inicialmente, na análise do ministro Teori Zavascki, ele concedeu a liminar no sentido de remeter para o Supremo Tribunal Federal aqueles processos ali que envolviam interceptações, que foram objeto dessas interceptações telefônicas e acabaram envolvendo autoridades que teriam, em tese, foro especial por prerrogativa de função, ou seja, o foro privilegiado. Dá para resumir para a gente a argumentação da Advocacia Geral da União? Bom, a Advocacia Geral da União, na verdade, ela argumenta que o juiz da 13ª Vara Federal, ele não poderia ter levantado o sigilo daquela interceptação telefônica ao constatar que havia ali captado uma conversa envolvendo a presidente da República. Então, haveria a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição Federal estabelece que o Supremo Tribunal Federal ele é o órgão competente para processar e julgar determinadas autoridades. Então, a partir do momento em que algumas dessas autoridades teriam sido captadas, as conversas envolvendo essas autoridades teriam sido captadas nessa interceptação telefônica, ainda que de forma fortuita, não haveria então competência do juiz para poder decidir qualquer coisa em relação àquela interceptação e, consequentemente, em relação ao levantamento ou não do sigilo daquela comunicação. Então, esses foram os principais argumentos, no sentido de que era o Supremo Tribunal Federal, a partir do momento da constatação dessas autoridades envolvidas, era o Supremo quem deveria, na verdade, ser o órgão competente para determinar quem sobre o desmembramento dessas investigações. É o Supremo avaliando o inteiro teor de todas essas interceptações envolvendo autoridades que tem que avaliar quem é que efetivamente deve permanecer ou não sendo investigado pela 13ª Vara Federal e se há aí alguma justificativa que atrai a competência para a Suprema Corte na análise dessas investigações, que na verdade envolve aí toda essa questão do esquema de corrupções no âmbito da Petrobras, operação que está sendo, na verdade, denominada pela Polícia Federal como Lava Jato. Gisele, quais foram as considerações iniciais do ministro Teori Zavascki, o ministro relator? O ministro Teori, e aí é importante que você mesmo mencionou, porque são considerações iniciais, porque ele proferiu uma decisão liminar que está agora no plenário para ser confirmada ou não. Então, a análise inicial do ministro foi no sentido de que houve um desrespeito ao que está previsto na legislação que trata de interceptação telefônica. Então, ele entendeu que a partir do momento em que o juiz teria verificado a ocorrência de captação de conversas envolvendo autoridades que tem prerrogativa de foro, ele não poderia ter determinado o levantamento do sigilo daquelas interceptações telefônicas. Então, o ministro Teori Zavascki, por essa razão, ele determinou, inclusive, a remessa de todos aqueles processos, inquéritos que estavam, na verdade, tratando dessas interceptações telefônicas e que envolviam pessoas com foro de prerrogativa de função em razão da autoridade do cargo que ocupam para a Suprema Corte, a fim de que a Suprema Corte avalie a pertinência ou não do desmembramento e fixe, inclusive, os limites desse possível e eventual desmembramento.
Então, foi dentro desse sentido, no sentido de que teria havido um desrespeito, que, na verdade, houve uma justificativa do juiz no sentido de que a Constituição Federal ela estabelece a publicidade como regra dos atos processuais e que o interesse público prevaleceria e, por esta razão, haveria, então, necessidade de levantar o sigilo. O ministro Teori Zavascki argumentou, inclusive, que as autoridades, elas também são acobertadas, né, pelo direito à intimidade e que determinadas conversas, quando elas não têm, na verdade, correlação direta com aquilo que está sendo investigado, elas não precisariam ser, na verdade, divulgadas, elas poderiam, inclusive, ser invalidadas conforme previsão na legislação. Então, na sessão de hoje à tarde, né, os ministros vão, na verdade, deliberar, vão decidir se essa decisão, que foi uma decisão monocrática do ministro Teori Zavascki, se ela permanece ou não. Então, os ministros vão confirmar ou não a decisão que já havia sido proferida pelo ministro Teori Zavascki. Tá ótimo, Gisele. Obrigada por enquanto, mas daqui a pouco a gente volta para falar dos demais assuntos presentes na pauta de hoje no Supremo Tribunal Federal. Só um minuto, por favor. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Gisele, o caso do senador Ivo Cassol também está na pauta hoje, né? O que ele pretende dessa vez? Está na pauta. Na verdade, nós tivemos aí uma ação penal que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2013. Essa ação penal é a de número 565. Ela acabou levando à condenação do então senador, inclusive foi o primeiro caso em que um senador foi condenado pela Suprema Corte, e também da condenação de mais outras duas pessoas, todas no bojo do julgamento dessa ação penal. Então, após essa condenação, já houve a interposição de embargos de declaração por parte do senador, eles foram rejeitados, e mais uma vez ele apresentou novos embargos de declaração, pretendendo, na verdade, ele aponta que há omissão, obscuridade na decisão que o condenou, em especial no que diz respeito à fixação da pena. Ele diz que foi considerado pelos ministros, no momento da dosimetria da pena, diversas licitações que não haviam sido na verdade, incluídas na ação penal. Então, no momento em que houve a fixação da pena, na visão da defesa do senador, diversas licitações que não constavam na ação penal teriam sido consideradas para fixar a pena que chegou aí a 4 anos e 8 meses e 26 dias de reclusão no regime semiaberto. Então, o que ele pretende é uma modificação, efetivamente, da dosimetria da pena, levando-se em consideração, apontando aí esse possível equívoco. Então, na sessão de hoje à tarde, os ministros eles não vão, na verdade, rediscutir o caso, né? Existe uma condenação que já foi imposta. Se esse embargo de declaração, né, que na verdade são os segundos embargos de declaração, forem conhecidos, porque antes mesmo de analisar a procedência ou improcedência dos embargos, os ministros analisam se ele tem cabimento. E para analisar se tem cabimento, vai verificar se há alguma obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente tenha sido, na verdade, constado no acórdão, e somente aí é que eles passariam para um segundo momento de análise do mérito do embargo de declaração propriamente dito. Dá para relembrar para a gente o contexto, né, dessa condenação? Bom, o senador, na verdade, na época em que ele foi prefeito de Rolim de Moura, em Rondônia, ele foi acusado e restou condenado pelo envolvimento em fraude envolvendo licitações. Constou que ele e mais outras pessoas envolvidas no processo licitatório da cidade teriam, na verdade, privilegiado determinadas empresas a participarem de processos de licitação envolvendo obras na cidade. Então, o processo tramitou aqui no Supremo Tribunal Federal e ele acabou sendo condenado a uma pena de 4 anos e 8 meses. Na época, inclusive, essa condenação foi por maioria. Na época, inclusive, havia uma acusação de crime organizado, e em relação a essa acusação de crime organizado, a maioria dos ministros entendeu que o ilícito não teria sido caracterizado, porque na época em que esse caso aconteceu, a previsão do nosso Código Penal era de que para a caracterização de crime organizado haveria necessidade de associarem-se, né, mais de 3 pessoas, ou seja, no mínimo 4, e esse critério não teria sido identificado no caso concreto.
Então, atualmente a legislação mudou, a legislação atualmente exige no mínimo 3, mas naquela época era necessário que pelo menos 4 pessoas se juntassem para a prática de ações ilícitas. Então, por essa razão, apenas restou então a condenação por fraude em licitação e eles restaram absolvidos em relação à organização criminosa. Gisele, rapidamente, há alguma outra observação em relação à pauta de hoje? Bom, a pauta de hoje tem também uma proposta de cancelamento de súmula vinculante. Atualmente existe uma súmula, que é a súmula número 5, que trata exatamente sobre a desnecessidade de defesa técnica, ou seja, não é necessário defesa técnica em processo administrativo disciplinar. O Conselho Federal da OAB entende que essa súmula ela não reflete decisões reiteradas da Suprema Corte e que, por essa razão, há necessidade de cancelar esse entendimento, porque quando se tem uma súmula vinculante, se condiciona toda a administração pública direta, indireta e os demais órgãos da administração a seguirem aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, de acordo com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a ausência de defesa técnica, ainda que seja em processo administrativo disciplinar, isso prejudica aquela pessoa que está sendo objeto de investigação, que ele não teria condições técnicas de efetivamente fazer uma defesa que contemple todos os requisitos de contraditório, ampla defesa, de apontar questões técnicas relacionadas à prescrição, tipicidade, enfim, que tudo isso estaria prejudicado quando se afasta a obrigatoriedade do advogado. Então, a proposta hoje é de cancelamento dessa súmula. O ministro Gilmar Mendes, que é o presidente da Comissão de Jurisprudência, já se manifestou contrário ao cancelamento e os ministros vão avaliar, então, se há ou não elementos que justifiquem o cancelamento desse enunciado que é sumulado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação por hoje. Até a semana que vem. Até lá, eu que agradeço.